Fala galera, boa noite, tudo bem? Nós estamos começando mais uma live aqui da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes de Santa Rita do Sapucaí, o grupo de adolescentes aqui da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana. E a gente tem todas as segundas-feiras tido esse tempo aqui no Instagram, onde a gente comenta aquilo que a gente tem estudado ao longo da semana no livro de 1 Coríntios. A gente tem diariamente estudado o livro de 1 Coríntios através de uma série de devocionais. Inclusive, se você ainda não tem participado, seja você da nossa UPA aqui, ou de outra UPA, ou mesmo de outra igreja, de outra cidade, você pode participar com a gente. As nossas devocionais, elas são publicadas todos os dias, todas as manhãs, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, aqui no nosso Instagram, como também no nosso Facebook. Então você pode acompanhar por lá, sempre um trechinho do livro de 1 Coríntios e uma reflexão para que você possa estar aprendendo e refletindo também a respeito da sua vida, da sua caminhada e da sua comunhão com Deus. Então, a gente vai hoje, como a gente tem feito nas últimas segundas-feiras, ouvir alguns adolescentes ou líderes de adolescentes da nossa igreja, líderes da UPA, comentando aquilo que aprenderam ao longo da semana, né? Então a gente tem as últimas 7 devocionais, e a gente vai ouvir 7 adolescentes ou líderes de adolescentes comentando essas devocionais. Olha só, você vai falar pra gente sobre qual tema? Sobre disciplina, do dia 38. Certo. E o texto, qual é? É o 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Começa. Beleza. Posso Você ler? pode ler pra gente? Sim. Alguns de vocês se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então, saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Legal. E o que você pode compartilhar pra gente, Thaisa? Bom, o que eu entendi sobre esse texto é que o Senhor ele tem um caminho bom pra gente, que é o caminho dele. E muitas vezes a gente escolhe o caminho de dor. E muitas vezes a gente seguindo esse caminho trazem consequências. E a partir disso, o Senhor ele nos disciplina trazendo essas consequências para a gente aprender a seguir o caminho dele. Bom, as perguntas que você deixou lá nesse texto, eu me identifiquei muito, porque teve uma época da minha vida que eu me distanciei muito de Jesus, de Cristo, da minha igreja, inclusive. Então, eu sinto essas consequências até hoje, mas eu sinto que Deus me disciplinou quanto a isso. Ele está me disciplinando. E Certo. isso é muito bom. Legal. É interessante você comentou, né, que você sente isso até hoje. Mas, apesar de você sofrer algumas consequências disso, você tem certeza do perdão, né? Sim, tenho certeza que ele já me perdoou, mas ele está fazendo isso para não continuar no caminho de dor, e sim no caminho dele, para eu continuar seguindo as coisas certas, procurar ser uma pessoa melhor e não repetir meu erro. Certo. Legal. Ô, Thaisa, uma coisa interessante também que a gente conversou nessa devocional foi, Uhum. no texto que você leu, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e ele termina, né, esse trechinho que você leu, ele termina dizendo assim, olha, devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão. E aí a gente percebe uma coisa interessante, que muitas vezes Deus nos disciplina usando a igreja, né? A gente fala assim, pô, alguma coisa está acontecendo na minha vida porque Deus está me disciplinando, Deus está me ensinando, Deus está, enfim. Mas muitas vezes Deus faz isso através da própria igreja, ou seja, ele usa líderes, ele usa pessoas da igreja para nos alertar, né? E é importante a Sim, gente estar submisso a isso, né? sim, e até nesse versículo aqui no texto, o Paulo diz que ele não quer discipliná-los, ele quer Sim, ir com mansidão e com amor, mas às vezes tem que acabar disciplinando os discípulos da igreja dele. E isso é o que Deus quer pra gente.
sim, exatamente. Legal. É interessante porque tá falhando aí o seu. Não sei se. Aí voltou. É interessante, a gente até comentou na devocional, né? É, o poder, né, dessa e a importância dessa disciplina na nossa vida. Obviamente que o melhor é a gente não recebê-la, né? Mas se a gente precisa, o quanto é bom, né? A gente vê uma criança, né, o quanto ela é disciplinada pelos pais, né? E mesmo depois, né, ela continua sendo disciplinada, né? E o quanto essa Uhum. disciplina ajuda a criança, né, a não se desviar de tudo, né? E a mesma coisa Deus faz conosco, né? Que muitas vezes é uma disciplina que a gente não recebe em casa. Porque às vezes, na nossa casa, os nossos pais, às vezes nem têm contato com a palavra, não têm conhecimento, né, a respeito da palavra. Então, é uma disciplina que a gente precisa receber na igreja, né? E assim como a disciplina dos pais é importante, essa que vem do Senhor, né, também tem a sua importância. Isso aí. Obrigado, viu, por você ter participado com a gente. Eu que agradeço, Cheiro. Ô, Agatha, você vai falar pra gente sobre qual tema? Eu vou falar sobre sexualidade. Beleza. E qual que é o texto? É 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Beleza. Você lê pra gente? Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Beleza. O que você pode compartilhar com a gente desse texto? O que eu entendi foi que Deus criou, tipo, tanto a relação sexual quanto todos os tipos de relações, como um presente para as pessoas. E que, de certa forma, as pessoas de hoje estão utilizando ela muito errado. Porque, por exemplo, ele criou para, de certa forma, a pessoa usar se ela tivesse um laço com a pessoa. Só que hoje as pessoas, tipo, eu vou fazer só porque tá me trazendo prazer, então tá tudo certo. E Deus não criou para isso. Tipo, Deus criou para, por exemplo, você encontrou a pessoa, vai, se relaciona com ela, tipo, cria um laço forte com ela, e aí tem as outras relações. E não ocorre só também na relação sexual, né? Também ocorre em relacionamentos de amizade e tal. Por exemplo, você se entrega demais a uma pessoa, sendo que você deveria estar se entregando mais a Deus. Legal. Muito bom, Agatha. Eu penso também que é exatamente isso, né? Quando Paulo escreve esse texto, ele está dizendo assim, exatamente isso que você está dizendo. E o pior, né? Ele fala assim, olha, vocês estão vivendo a sexualidade de vocês de uma forma errada, e ele está falando com a igreja. Ele está dizendo assim, olha, não é só o pessoal lá fora que está vivendo de forma errada, vocês dentro da igreja também estão vivendo de forma errada, né? E esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes a gente a gente acha que caminhar com Deus envolve muitas áreas da nossa vida, mas não envolve a sexualidade, né? Então a gente entrega várias áreas da nossa vida, o nosso relacionamento com os nossos pais, o nosso estudo, as nossas amizades, mas a nossa sexualidade não, como se Deus não tivesse nada a ver com isso, né? E é isso que Paulo vai falar. E você colocou muito bem aqui a questão do tempo, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de várias coisas e fala também do ato sexual. E como você falou, né, não é algo que simplesmente eu faço por uma questão de que eu quero me dar prazer e eu vou e faço, né? Deus criou de uma certa forma e se a gente não faz da forma que Ele estipulou para nós, a gente vai sofrer, né? Então, o sexo é algo para o casamento, né? Então é assim que a Bíblia nos ensina. Nessa devocional até a gente comentou também a respeito de como a gente às vezes aprende a respeito disso de uma forma errada. Porque a gente não aprende sobre sexo em casa. Muitas vezes a gente não aprende sobre sexo na igreja, porque não pode falar sobre sexo e tal. E aí a gente aprende na onde? Aprende na rua. Aprende com pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra, e por isso para eles é da forma que eles aprenderam com alguém também, né? Que acaba gerando diversos problemas, né? Eu acho também que muita gente tem, tipo,
não fala sobre esse assunto por vergonha ou algo do tipo. E faz por falta de conhecimento, porque não escuta em lugar nenhum. Exatamente, exatamente. Por isso que é assim, tão importante a gente conversar, né? A gente, a nossa geração e cada geração que vem, né? Eu já sou de uma geração diferente da sua, a gente tem melhorado nesse aspecto, né? Por exemplo, assuntos como esse, a gente não conversava com os nossos pais muito menos com os pais deles, né? Mas nós temos que conversar com os nossos filhos, na igreja, né? No nosso grupo de adolescentes, de jovens, nós temos que conversar sobre isso. Porque não, né, é um assunto que não tem nada de mais. Pelo contrário, é uma bênção que Deus deu a nós, que nós precisamos entender, desfrutar da forma correta, para que a gente possa ser abençoado com isso, né? Sim. É isso aí, senhorita. Obrigado, viu? Por você ter participado com a Obrigada. gente aí. Deus te Obrigada. abençoe, viu? Até a próxima. Olê, você vai falar pra gente sobre qual tema? Restauração. Beleza, 1 Coríntios 5, versículos 2 ao 5. beleza. Você pode ler pra gente? Vou ler. Beleza. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Beleza, Sheila. Lê. Texto bem polêmico e pesado. É isso que eu ia falar, que a gente escuta, parece que é uma coisa assim, que assusta a gente, né? Mas na verdade, se a gente vê atentamente, é uma palavra de amor, porque fala da salvação. Paulo fala que a igreja estava andando em pecado e ao invés deles ficarem tristes com isso, eles estavam orgulhosos, estavam com soberba. E não é isso que Deus quer, né? Aí, até vocês falaram no primeiro tema da disciplina, que eu lembrei do Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Eu vou ler rapidinho aqui. Tá bom. Que fala assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Assim como o pai, o filho a quem quer bem. Então, até a Bíblia nos fala, né? Se nossos pais aqui da terra são humanos, também erram, eles nos ensinam e nos repreendem, nos corrigem, porque eles nos amam, porque eles nos querem bem. Então, imagina, Deus tem um amor perfeito. Então, vai querer sempre ver a gente acertando, não nos repreende. Paulo fala que é importante que a igreja ou algum irmão na fé nos repreenda quando a gente está em pecado, porque isso nos vai fazer arrepender e agradar mais a Deus. Então, é isso que eu refleti. Bem, legal. Legal, Lê. E é interessante, né? Porque o quanto Paulo ele é firme em dizer isso, porque ele sabe o quanto isso é importante, né? Essa disciplina. Porque ele vai dizer assim, né? Essa expressão, né? Entregue a Satanás, né? Que nos assusta, mas como você falou, né? É uma palavra, na verdade, de salvação, porque ele fala entrega a Satanás, mas fala assim, ó, para que aquela pessoa seja salva. Então, quer dizer, como que entrega a Satanás e a pessoa é salva, né? O que Paulo estava querendo dizer, que você colocou bem aqui, é exatamente isso. Se alguém está vivendo em pecado, né? Ela precisa estar ciente de que ela não está em comunhão com Cristo. Então, essa ideia da expressão, né, entregar a Satanás, ela precisa estar ciente que ela não está em comunhão com a igreja e com Cristo. Alguém precisa dizer isso para ela, Falando um pouco. para que ela se arrependa, né? Para que ela se arrependa e ela volte, né? Então, esse é o peso dessa palavra de Paulo, né? A gente entender a disciplina como uma forma de restauração, né? Hoje você vai falar sobre qual tema? Sobre influência.
Beleza, mano. Qual que é o texto? 1 Coríntios 5, versículo 6. Beleza, manda ver. Lê pra gente aí. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que levada toda a massa, que leveda toda a massa? Beleza, mano. O que você pode compartilhar com a gente? É interessante a gente pensar sobre isso que Paulo está falando, e esse exemplo que ele deu é muito interessante, porque quando a gente vai preparar alguma coisa, a gente usa pouca massa e ele causa uma grande interferência no conteúdo final. E é assim com a nossa vida. E como o próprio tema fala, a gente é influenciado o tempo todo. Nós somos constantemente influenciados. E agora, muito mais com essa era tecnológica, né, com as redes sociais, a gente é influenciado por várias pessoas, pelos influencers. Então, isso está presente, está muito presente na nossa vida, como nós somos influenciados. Né? E muitas vezes por pessoas que não têm prática de acordo com a palavra. Até tem os especialistas, os psicólogos, eles falam de um efeito que é o efeito copycat, que é o efeito das influências negativas na nossa vida. E que tem acontecido também. A gente pode ver uma série de suicídio, várias coisas que têm acontecido por conta das redes sociais, porque isso se espalha mais rápido, né? Isso é um assunto que as pessoas precisam pensar, precisam tratar e precisam cuidar dessa influência na nossa vida. E todos nós somos influenciados de alguma forma. Se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente vê que a gente já foi influenciado, ou que algum detalhe a gente copiou de alguém, ou que a gente continua copiando de alguém. E na igreja não é diferente. E na igreja tem esse lado bom, porém, dentro da igreja a gente também não está imune de ser influenciado negativamente. Às vezes é algum amigo que conversa com a gente e fala, isso não é tão ruim, isso não faz tão mal pra gente. E a gente começa a pensar e começa talvez a aceitar aquilo e trazer aquilo para nossa vida. Então a gente tem que cuidar desse ponto na nossa vida. Para quem é a nossa referência? A gente vê vários cantores, né, do mundo gospel que está crescendo muito. E a gente usa eles também como referência. E muitas vezes eles estão em práticas contrárias à Bíblia. Então a gente tem que ser delicado quanto a esse assunto. O que tem nos influenciado? Qual que é a nossa posição? Qual que é o nosso posicionamento? E acima de tudo, estar de acordo com a palavra. Sim. Ô, mano, foi interessante você comentar aí dos digital influencers, né? YouTubers e tudo mais. E a própria a força, né, que eles têm é comprovada pela quantidade de marcas que patrocinam esses caras, né? Eles sabem que aquilo que eles falam gera resultado, né? Porque influenciam muitas pessoas, né? E é exatamente isso, né? Às vezes a gente tem no nosso grupo de pessoas alguns que têm alguns hábitos que não são legais e, querendo ou não, nós seremos de alguma forma influenciados. A gente pode até não chegar a repetir, né? E não que a gente tenha que se afastar, porque são pessoas que talvez precisam conhecer e ser influenciados por nós. Mas o fato é, nós sempre seremos influenciados. Isso é interessante que você ressaltou aí, porque não tem jeito, não tem como a gente conviver com um grupo e a gente achar que não está sendo de alguma forma influenciado por ele, né? Sempre vai ser. Por isso a importância da gente ter no nosso grupo de amigos, né, pessoas que de fato precisam de uma influência positiva vindo da gente e que nós não podemos desamparar, mas a gente ter pessoas que nos influenciam positivamente, né? Você comentou aí sobre a questão desse mundo gospel, né? E eu fiquei pensando também a respeito das pessoas que hoje nos influenciam neste meio gospel, que não agregam quase nada daquilo que Cristo tem para nós, né? São músicas sem nenhum conteúdo, são vídeos que não falam muito e não falam nada, né? Então, assim, pessoas vinculadas a esse mundo
que não agregam nada, que não tem nada para oferecer, né? E às vezes são essas pessoas que nós estamos seguindo, né? A gente vê um cara que canta uma música, faz 3 acordes e repete 1000 vezes a mesma coisa, você vê todo mundo seguindo. Quando você pega um outro que está cantando, né, conteúdo, coisas que realmente edificam, né, trazendo a palavra em canções, já não tem o mesmo fã-clube, né? Então, alguma coisa está errada, né? É que infelizmente isso acabou virando um mercado muito muito grande, né? O mundo gospel acabou sendo um mercado também. Tem pessoas que não estão comprometidas realmente, né? E acabam entrando também, porque às vezes está dando dinheiro. Sim. Então é complicado. A gente tem que ter esse posicionamento firme mesmo. E a gente às vezes, nos pequenos detalhes também na nossa vida, na escola, né? O pessoal que estuda, no nosso trabalho alguma coisa a gente acaba sendo influenciado. Então a gente precisa estar todo o tempo olhando para a nossa vida e fazendo essa análise. Exatamente. E observando com quem a gente está andando, né? Com quem a gente está dividindo a nossa vida, né? Beleza, mano. Obrigado, viu? De nada. Deus abençoe aí. Precisa... Até a próxima. Amém. Ô, Bela, você vai falar pra gente sobre qual tema? Festa. Festa. Muito bem. Qual que é o texto? 1 Coríntios 5, do 7 ao 8. Beleza. Você lê pra gente? Leia. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido como Cordeiro da Páscoa e em sacrifício. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com um pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Legal. Bela, o que você pode compartilhar com a gente? O que eu entendi é que nós, seres humanos, principalmente adolescentes, que a gente está numa fase de se descobrir, a gente busca muita felicidade em bens materiais. Por exemplo, quando a gente vai numa festa, a gente sabe que vai ter bebida, alguma coisa, a gente vai, mas a gente vai para agradar amigos, por status sociais, ou muitas vezes para poder falar que bebe só para pegar uma certa fama. E a gente, como cristão, a gente deve muito se posicionar e pedir a Deus que Ele dê sabedoria e paciência para a gente, para que a gente seja melhores, que a gente possa ajudar melhores essas pessoas que ajudam melhor uns aos outros. Sim. Legal, Bela. E é interessante você falou, né? Porque esse lance da gente poder ajudar as pessoas, né? Tem muita gente desfrutando, porque Paulo nesse texto, né, fala da gente viver a vida como uma festa, né? Celebrar uma festa. Então, a vida tem que ser vivida nesse sentido. A gente precisa encontrar a alegria de uma festa. A questão é que as pessoas às vezes estão buscando em festa errada. E você falou sobre essa questão de ajudar o outro, né? E quando nós que conhecemos a Cristo, que sabemos como é desfrutar dessa festa que é viver ao lado dele, quando a gente entra na festa errada, nós não temos condições de ajudar os outros, né? Sim. Legal. Até nesse texto que você leu também, Paulo vai dizer, né, para a gente celebrar a vida como uma festa, deixando o fermento, e aqui a ideia do fermento aqui é como se fosse o pecado, e ele vai dizer, por quê? Porque Cristo, que é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, né, ele já foi morto. Para quê? Para nos libertar do poder do pecado. A gente não precisa mais viver escravo do pecado. A gente pode viver num novo caminho. A gente pode viver não mais essa festa do pecado, mas a festa do perdão, né? Então, essa tem que ser a nossa atitude, a nossa postura, né? Sim. Beleza, Bela. Você vai falar pra gente hoje sobre qual tema? Imorais. Beleza. O texto? 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 9 ao 11. Beleza. Lê pra gente, mano, fazendo um favor. Eu vou só pegar aqui.
1 Coríntios, do verso 9 ao 11. Espera aí, só pegar aqui. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os que devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os que roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que dizem ser irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem sequer comais. Beleza, mano. O que você pode compartilhar com a gente? Então, seguindo a lógica daquele texto lá que você passou pra gente na UPA, eu acho que é muito fácil pra gente, é muito de boa a gente seguir a reta desse mundo, seguir os padrões desse mundo, seguir o que esse povo acha normal e sem parar para se questionar o que eu estou fazendo é certo, o que eu estou fazendo é errado. As pessoas seguem e porque para eles é fácil, mas só que a Bíblia nos ensina que não é para andar no caminho do mundo e que elas nos diz que Jesus é o caminho certo, que a gente tem que chegar a Deus através de Jesus. E o que é mais fácil? A gente chegar a Jesus? O que é a forma mais fácil da gente chegar a Jesus? É andando com as pessoas que são discípulos deles. Quem que são discípulos deles? Todos nós. E o que acontece? O que acontece quando a gente não anda com Jesus? Tem vários textos na Bíblia, e a Bíblia deixa isso bem claro, em vários pontos. Eu separei alguns aqui. Um deles está em Provérbios 13, 20. Aqueles que andam com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolo será destruído. Outro está em Salmo 1, 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem sequer se assenta na roda dos escarnecedores. Outro está em Provérbios 18, 2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas sonha em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Outro está em Provérbios 4, 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem onde tropeçam. E para fechar, 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. E é aquele famoso ditado: direi com quem tu andas, direi quem tu és. A gente muito aquilo que a gente anda. A gente procura andar com pessoas que correspondem àquilo que a gente é, aquilo que a gente gosta. A gente conversa com as pessoas daquilo que a gente gosta. E o que acontece? Se a gente vai andar com pessoas que não necessariamente, não diria pessoas fora da igreja, porque fora da igreja existem pessoas boas. Se a gente andar com pessoas que não têm uma mentalidade amadurecida, uma mentalidade que não é de Cristo, a gente não vai chegar a Ele, porque, como eu disse, a melhor forma de você chegar a Cristo é andando com os discípulos dele. Como estava escrito aqui, como eu falei, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sequer sabem eles onde tropeçam. Para eles isso é certo, eles seguem essa lógica e vão indo. Para eles é algo normal, natural, que para eles o errado é certo. E é muito ruim isso, ver algo que é errado se tornar normal. Tipo, você olha e fala assim, é normal, mas você olha na Bíblia, isso é incorreto. E o que acontece? A gente pensa que a gente não é influenciado. E muitas vezes a gente é demais influenciado. Tanto que a gente nasce e a gente pega costumes de várias pessoas, de fora e dentro da nossa família. Sim. Legal. Ô, mano, que bênção. Uma questão também que eu queria colocar, que a gente comentou também nessa devocional, sobre... Paulo fala, né, para a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente anda. A gente já estava falando a respeito disso, sobre influência e tudo mais. Mas aí Paulo chega num ponto que você leu, que Paulo vai dizer assim, ó, agora, se você não estiver perto de nenhuma dessas pessoas, você tem que sair do mundo. Então não é possível, né? Paulo ainda vai falar sobre isso. E aí Paulo vai chamar atenção para uma questão, né? Que é você andar com pessoas que estão caminhando longe de Cristo dentro da igreja. E Paulo chama atenção para isso. E eu achei interessante, porque é o que você falou. Quando a gente olha para fora, a gente consegue perceber as pessoas, porque a Bíblia fala isso, né, que a gente conhece pelos frutos. A gente olha e fala, pô, a pessoa tem caminhado distante de Deus, a pessoa tem feito aquilo que a Bíblia a Bíblia não nos instrui a fazer. Então eu sei que eu preciso influenciar essa pessoa. Não posso ser influenciada por ela, né?
Agora, quando a gente está caminhando com alguém dentro da igreja, muitas vezes a gente não fica ligado nisso. Ah, tá dentro da igreja, discípulo de Jesus, tá tudo beleza. E às vezes, sutilmente, a pessoa vai nos tirando do caminho, né? Então, Paulo fala para a gente tomar muito cuidado com essas pessoas. Mais do que aquelas que estão lá fora. Porque as que estão lá fora, a gente já sabe. Nós temos amigos, nós temos parentes, pessoas que precisam de Deus. E a gente quer levar o evangelho para elas. O problema são pessoas que estão dentro da igreja e que às vezes nós não percebemos e sutilmente vão nos afastando de Cristo, né? Ah, mas você faz isso, mas não precisa fazer dessa forma, você está sendo radical demais, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado também, né? Sim, tem que tomar muito cuidado, até porque a igreja é um lugar de pecador. Quem quer conhecer a palavra de Cristo, vai para lá. Então, tanto que você vai conhecer todo tipo de gente, com todo tipo de caso, que fez várias coisas e que acontece. Uma observação nisso que você falou, que a gente bota isso na nossa cabeça, nossa, eu vou tomar cuidado, porque tem muita gente que lá está dentro da igreja, mas só que não é cristão, que não segue os caminhos de Deus. Mas só que a gente fala assim que vai tomar cuidado, mas só que será que não é a gente que está influenciando os outros? Tipo, né? Então, será que não é você, tipo, por exemplo, no meu caso, às vezes eu penso, será que não sou eu? Dos meus amigos, eu sou, tipo, o único que vai na igreja, assim, será que não sou eu aquele cara que eles olham e falam assim, ah, vai na igreja, mas olha, tipo, olha o que tá fazendo. Será que isso a gente não pensa? A gente pensa, assim, tomar muito cuidado para não ser influenciado, mas só que a gente não pensa nas coisas que a gente faz. Exatamente, cara. Que benção. Muito bom você ter colocado isso, né? Porque às vezes a gente está numa sala de aula com mais 20, 30 colegas e a única referência que eles têm de discípulo de Jesus é a gente, né? E às vezes é o que você falou, né? Às vezes o nosso testemunho, ao invés de atrair, está afastando, né? Sim, porque muitas pessoas olham pra gente e falam, ah, aquele lá é o cristão, aquele lá é que segue a Deus. Eu vi ele indo pra igreja, eu vi ele fazendo isso. Mas espera, eu também vi ele fazendo várias outras coisas. Ele não era o cristão? As pessoas pensam assim. Nisso a gente vê, a gente passa o nosso exemplo, mas só que as pessoas pensam? Ah, é hipócrita, cristão é hipócrita. E a gente passa o nosso exemplo e faz com que tipo, várias pessoas pensam dessa forma, entendeu? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tanto que não é porque a gente está na igreja que a gente recebe a luz de Deus, que a gente está dentro da igreja que a gente está salvo. Não é assim. Tem tanta gente que está dentro da igreja que não está salvo. Ô, Cauã, quando você falando aí, eu lembrei, cara, quando eu tinha a sua idade, já faz alguns aninhos, eu lembro que quando acontecia algum fato com alguém que era crente, né, e alguém comentava com aquela pessoa, a pessoa falava assim, ah, mas só porque sou eu, todo mundo tá falando, se fosse outra pessoa, ninguém tava falando, né? E por muitas vezes eu caí também nessa história, né? Tipo assim, pô, mas os caras perseguem a gente que é crente, todo mundo pode errar, eu não posso. Mas aí depois eu fui entender que é assim mesmo, né? Jesus falou que nós somos a luz do mundo e que a nossa luz não pode estar debaixo de um balde, tem que estar em cima do monte, né? Em cima da casa. Então, ou seja, as pessoas, assim como Deus permite que o nosso testemunho, a luz dele brilhe em nós e as pessoas vejam, elas também estão olhando e também vão ver as nossas falhas. Claro que isso não significa que a gente está se colocando como perfeito, né? Porque isso é o pior erro que nós podemos cometer, né? Ah, nós somos discípulos de Jesus, a gente não erra, não. A gente é pecador também, mas a gente está buscando caminhar e se esforçando para caminhar dentro daquilo que Deus quer para nós. Sujeitos a errar, mas se errar, errando, se arrependendo e buscando acertar, né? Mas vamos estar sempre em evidência, as pessoas vão estar sempre olhando para nós. É o que Jesus mesmo, foi Jesus que nos colocou em evidência para que as pessoas olhem e vejam Ele em nós, né? Não olhem para nós, mas vejam Ele em nós, né? Sim, às vezes a gente até usa isso como desculpa, como você falou, ah, mas eu sou cristão, se fosse outra pessoa, eles estariam nem ligando. Mas até porque, de qualquer jeito, eles vão botar tipo, uma expectativa maior na gente, porque a gente se abre abertamente de ser cristão. Mas o que acontece? A gente vai errar de qualquer forma, vão poder julgar, se eles verem, eles vão poder julgar. A gente erra com eles vendo ou com eles não vendo. Tem erro que a gente comete que só a gente está vendo. Mas o que acontece? A gente vai errar até o resto das nossas vidas, nós vai morrer errando, mas o que acontece? A gente tem que pegar e sempre tentar melhorar. A gente não vai conseguir nunca ser perfeito, a gente não vai conseguir se tornar Jesus,
até porque Jesus foi o único nesse mundo inteiro, foi o único homem que pisou na terra e não pecou, e a gente, por natureza, a gente já vai pecar, até os últimos segundos da nossa vida. E o que acontece? A gente, dentro da igreja, a gente pensa muito assim, não, mas fulano tá na igreja e tá fazendo tal coisa. Eu tô de boa porque não faço isso, mas só que é aquela frase que você botou. Nossos pais dizem muito pra gente assim, você não é todo mundo, então não faça isso. Mas será que na igreja você não tá se comparando com todo mundo, dizendo assim, não, mas eu não sou tua pessoa, não, eu não sou outra pessoa. Será que você não tá se comparando assim? Será que a gente não tá se comparando assim? É algo muito legal de pensar que muitas vezes coisa que a gente leva muito a sério na igreja, como isso, de que a gente não é igual a todo mundo, que a gente tem que levar isso a sério, a gente não leva isso para dentro da igreja, essa seriedade de que a gente não é igual a todo mundo. Isso a gente não leva para a igreja. Ô, mano, que benção, viu, cara? Obrigado por você ter participado mais uma vez com a gente aí. Foi muito bom. De nada, obrigado. Deus te abençoe aí. Até a próxima. Você vai falar sobre Juiz. Certo. Pode ler? Pode ler o texto. 1 Coríntios 5, 12 ao 13. Beleza, mano, pode ler. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar o que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. 1 Coríntios 5. Já falei qual o versículo, né? O que você pode compartilhar com a gente? Primeiramente, o que Paulo fala, como para a gente julgar os que são de dentro da igreja, né? Mas como julgar os que são de dentro da igreja? Em amor. E um versículo que especifica muito o que é amor, fala realmente o que é o amor, como Deus quer para que a gente siga, está escrito em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, que Paulo nos fala: o amor é paciente, o amor é bondoso. Procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, é desse modo que a gente deve procurar julgar alguém, né? Porque eu vejo muitas pessoas errando na hora de julgar o irmão. Porque acabam se sentindo superior. Eu sou melhor que ele, eu vou poder julgar ele e tal. Mas a gente esquece que todo mundo erra, como o Calma estava falando. Todos temos erros, todos pecamos. Então, o que a gente deve buscar é andar no amor, buscar corrigir em amor, corrigir com paciência, em bondade. Essa tem que ser o julgamento correto, o julgamento da igreja. E outra coisa que Paulo nos fala, para que a gente não julgue os de fora. Por quê, né? Porque Deus, porque ele fala que Deus vai julgar os que são de fora. Então, isso não cabe a nós. A gente tem que buscar acolher os que são de fora. Buscar mostrar carinho, amor. Deixa eu ver o que mais. Ter paciência, né? Orando por essas pessoas, mostrando como é o caminho que Deus tem para elas. E é isso, mano. Que eu pude ver um pouco. Legal, mano. E é interessante porque quando a gente fala a respeito dos de fora, né? Paulo estava falando para a igreja de Corinto, estava falando para os de fora da igreja de Corinto, né? E da mesma forma a gente traz para os nossos dias para aqueles que estão de fora da igreja, né? E é interessante a gente entender isso que Paulo está falando, porque muitas vezes o nosso olhar é muito crítico, a gente julga muito, a gente se coloca como juiz, a gente condena muito, quando na verdade a gente não sabe realmente como são as coisas e também a pessoa não sabe como aquilo que a gente sabe, né? Então, é muito triste quando a gente vê um cristão olhando para alguém que está do lado de fora em um ato, em uma prática contrária à vontade de Deus, e a pessoa aponta o dedo, né? Ao invés de clamar a Deus por misericórdia, né? Que Deus possa abençoar, que Deus possa instruir, trazer discernimento, né? Porque o que é que nos faz
não agir conforme essa pessoa, né? É aquilo que Deus mesmo revelou para nós, né? Aquilo que Deus trouxe ao nosso coração, né? Se a gente hoje tem em alguma área da nossa vida uma postura diferente, a gente tem porque um dia Deus nos ensinou, né? Então é o que você falou. Paulo está dizendo assim, olha, para de olhar lá para fora e vamos olhar para dentro, porque aqui dentro, e dentro começa em nós, né? Não é nem dentro da igreja, dentro começa em nós e dentro da igreja. Nós estamos falando de pessoas que conhecem a palavra, que têm discernimento, que têm um caminho a seguir. Lá fora eles não têm. Ao invés de julgar, vocês têm que apresentar o caminho, né? No final desse versículo, Paulo fala: expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, a gente deve buscar nos julgar. Travou aí? Ô, Samuca, travou aqui. Você pode repetir o que você falou por último? Tá, peraí. Paulo fala: expulsem esse perverso do meio de vocês, né? Então, o que a gente deve fazer é, primeiramente, julgar nós mesmos, né? Procurar nos corrigir antes de corrigir o outro. E, além de buscar corrigir o outro, nós devemos estar em comunhão com a nossa igreja, o corpo de Cristo, né? Conhecer realmente, estar junto com a pessoa, para saber como ajudar, como julgar, né? Benção, mano. Exatamente. A gente tem a oportunidade, né, de continuar aquilo que Jesus começou, né? Ser discípulo dele é continuar aquilo que ele começou. E a gente viu, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus agindo sempre com misericórdia, né? Sempre condenando o pecado, mas sempre agindo com misericórdia, com graça, né? Amando as pessoas. E essa tem que ser a nossa ação, o nosso movimento como discípulo de Jesus, né? Amar as pessoas, né? Ao invés de condenar, de apontar o dedo, amar, abraçar, apontar o caminho, né? Isso tem que ser a nossa postura. E como nós estamos fechando, né? A live, essa tem que ser a nossa postura individualmente, essa tem que ser a nossa postura como UPA, né? Como grupo de adolescentes. A nossa casa, aonde nós nos reunimos, precisa sempre ser esse lugar, né? Aonde toda e qualquer pessoa se sinta bem, se sinta à vontade, né? Se sinta livre para estar presente, livre para compartilhar a sua dor, livre para chorar, livre para receber um abraço, para receber uma oração, independente das escolhas que ela tem feito, sejam certas ou erradas, né? Nós estaremos sempre lá para mostrar o caminho que nós cremos ser o caminho correto, aquilo que a palavra nos diz. Mas, independente dela querer ou não seguir esse caminho, nós precisamos estar sempre com as portas abertas, com amor, com graça, com misericórdia para oferecer, né? Esse é o nosso papel como discípulos de Jesus, né? Verdade. Ô, mano, vamos orar? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por mais esse tempo aqui, por mais essa live. Obrigado por cada adolescente, por cada líder de adolescente que participou aqui conosco. Obrigado, Deus, por cada aprendizado. Obrigado por cada palavra, por cada instrução, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração através de cada um dos meninos, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado, tem ensinado a tantos que passam no meio de nós através deles, através dos adolescentes. Nós te agradecemos por isso, Deus, porque o Senhor não fala só através dos mais experientes, dos anciãos, mas o Senhor também fala através dos adolescentes e a gente tem aprendido tanto através da vida deles. Obrigado, Deus. Obrigado por cada um que participou, por cada um que passou por aqui, ainda que por algum instante, que possa ter sido também abençoado, Deus, pela tua palavra. Nos ajude, Deus, a permanecermos firmes estudando a tua palavra, aprendendo, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós através do livro de 1 Coríntios e mais uma semana de estudos que a gente
inicia a partir de amanhã. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Samuca, obrigado, viu, mano? Deus te abençoe. É nóis, Cheiro. Tchau. Até Valeu. mais.